Quem trouxe Bíblia, abra no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 1. Você que não acompanha aí na tua casa, Evangelho de Lucas, capítulo 5. Quem não trouxe a Bíblia vai poder acompanhar nos 2 telões. Evangelho de Lucas é um texto muito conhecido. Capítulo 5, nós leremos a partir do verso 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali perto pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe o que o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem estás dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então, fizeram sinal aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-se de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João e os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Vamos orar? Senhor, que essa palavra seja viva, viva em nossas vidas. Proclamamos liberdade plena, genuína do Teu Santo Espírito. Fala conosco nessa noite, Senhor meu Pai. Senhor, que o Teu Espírito tenha liberdade para afofar o nosso coração como uma terra fértil. E que essa palavra produza 30, 60, 100 por 1. E o Teu nome seja glorificado, Pai. Faz isso, Senhor, porque nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Antes de adentrar ao tema que eu quero abordar, propriamente dito, tenho que trazer à luz alguns parâmetros, algumas considerações, algumas observações. Quais sejam? A primeira observação é que o homem é um ser religioso. Desde os tempos mais remotos, ele tem levantado altares. No caso, há povos sem lei, existem povos sem governo, existem povos sem uma economia organizada, sem escola, mas jamais sem religião. Você não vai encontrar. O homem, na realidade, tem sede do eterno. Deus mesmo colocou a eternidade no coração do homem. Ora, isso é até natural que aconteça, pois o homem, em razão da sua concepção original, tem sede do eterno que lhe foi retirado justamente por causa do pecado. Vejam, Deus mesmo é quem colocou a eternidade no coração do homem, pois o plano original fomos criados à sua imagem e semelhança. No caso, cada religião busca oferecer ao homem o caminho de volta, justamente o caminho para os braços de Deus. As religiões são repetições do malogrado projeto da Torre de Babel. Isso a gente tem que entender.
A segunda coisa que eu queria observar para vocês é que o homem, em sua grande maioria, é um ser um tanto quanto confuso, por vezes espiritualmente. É certo que, em matéria de religião, em detrimento da imensidão das religiões existentes no mundo, podemos dividi-las em duas: aquela que é revelada e aquela que é criada pelo próprio nome, a exemplo da Torre de Babel. Uma tenta abrir caminhos da terra ao céu. A outra abre o caminho a partir do céu. Uma é humanista, a outra é teocêntrica. Uma prega a salvação, reconciliação por obras, a outra pela graça. Ora, já o cristianismo, eu não classificaria bem propriamente como uma religião. Ela é a revelação que o próprio Deus faz de si mesmo e de um plano redentor. As demais religiões representam um esforço muitas vezes inútil de um homem chegar a Deus através dos seus méritos. Outra coisa que eu queria observar é que o homem é um ser que tem tendência a idolatrar a si mesmo. Queridos, infelizmente, a religião que prevalece hoje é a antropolatria. O homem tornou-se o centro de todas as coisas. Até alguns que se dizem cristãos ainda têm uma tendência a seguir para esse rumo. Na pregação contemporânea, Deus parece até que é Deus quem está a serviço do homem e não o homem a serviço de Deus. A vontade do homem que deve ser feita no céu e não a vontade de Deus na terra. Parece que é isso que a gente vê. O homem contemporâneo não busca conhecer a Deus, mas busca sentir-se bem. Ele quer se sentir bem, sabe? Assim, tem se contentado com uma espiritualidade muitas vezes que é rasa e muitas vezes desequilibrada. Por isso eu vou dar um alerta para vocês aqui. Se você veio hoje aqui com esperança tão somente de sentir-se bem, você dançou. Você veio no lugar errado, porque não é o propósito dessa noite. Bem, eu quero falar com você hoje a respeito de uma espiritualidade muitas vezes desequilibrada, do confronto existente entre uma espiritualidade teórica e uma espiritualidade prática. Eu já falei aqui, existe um livro do Pascoal Piragini que fala dos encontros de Jesus, e justamente ele faz esse encontro. E eu já cheguei a falar aqui a respeito, como introdução, que eu me lembro há muito tempo, para vocês entenderem, que eu estava conversando com um jurista que tornou-se muito famoso no Brasil, chamado Saulo Ramos. Ele foi escritor, poeta, ele foi inclusive ministro da Justiça, já é falecido, faleceu em 2013. Em uma ocasião eu estava almoçando com ele em Brasília. Por quê? Porque ele funcionava como parecerista num processo em que eu patrocinava, e a parte contrária era uma banca muito grande, banca do Miguel Reale. Eu ia fazer uma sustentação oral e eu ia conhecer o Saulo Ramos. Era muito novo, quis imediatamente, sabe, me mostrar. Na realidade eu queria me mostrar. Fala assim, puxa vida, está em boas mãos. E comecei a recitar para o Saulo Ramos aquilo que é conhecido como teoria tridimensional do direito, que é uma concepção de direito criada justamente pelo Miguel Reale na década de 60. Né? Eu lembro como se fosse hoje. O que é direito? É uma ação heterônima, coercitiva, bilateral, atributiva das relações de convivência segundo uma integração de fatos, normas e valores. Quando eu acabei de falar isso, ele falou assim, menino, me chamou de menino, eu era bem mais novo, garoto, para com isso. Direito é aquilo que você pede e o juiz dá. Eu caí na risada, sabe? Porque
de certo ponto ele tinha razão, objetivamente era isso que alcançaria. E mal sabia eu que esse dito seria mais do que nunca o que nós vemos inclusive hoje. Quando alguém inclusive me perguntando em direito, tipo assim, o que você acha disso? Eu sou obrigado a dizer, ó, a lei diz isso, vírgula, mas, né? E daí vai o mas, você interprete como você quiser, sabe? Ou seja, dizem por aí que na prática a teoria é outra. Mas será que em relação à nossa espiritualidade também é assim? Será que com relação ao chamado que Deus tem para com a gente, também é assim? Teoria e prática tão distinta? Para tentar responder essa questão, eu quero propor uma reflexão com base nesse texto que nós lemos. Em primeiro lugar, lemos o texto lido, na Bíblia, muitas vezes, na tua Bíblia tem um subtítulo aí, a pesca maravilhosa. No caso, o texto bíblico nos revela que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, que é o mar da Galileia, onde uma multidão o acompanhava para ouvir ele, queria ouvir Jesus. Ele vendo 2 barcos que estavam na praia e pescadores que estavam lavando a rede, ele pede licença para Pedro, entra em seu barco e pedindo para que ele afaste um pouquinho o barco da praia, isto para facilitar a pregação, para ter uma distância. E no caso o texto nos revela que Jesus se assentou e começou a ensinar. É isso que acontece. No caso, fico imaginando a cena. Jesus senta no barco, pede para que as pessoas se acomodem, se sentem ali na praia. Pedro senta-se ali no barco, perto de Jesus, e todos começam a ouvir a palavra de Deus, dita pelo próprio Deus. Temos uma cena assim, ó, guardada as devidas proporções, muito grandes proporções, sabe? Semelhante àquilo que nós estamos vendo aqui hoje. Não é Jesus encarnado que está falando aqui, mas o que eu estou falando para vocês é a palavra de Deus. E o texto diz que Jesus falava de Deus, da palavra de Deus. Não há água nos separando aqui, tá? Mas apenas um certo espaço, como o barquinho. E eu estou tentando fazer, não com a maestria de Jesus, ensinando tal qual Jesus estava tentando naquela praia. A cena é idêntica. Eu queria que você tentasse se imaginar sentando na praia, esqueçam a fisionomia de Dionísio e tentem imaginar o Senhor falando com vocês. Pois bem, o texto nos revela que a uma certa altura, Jesus se dirige a Pedro. Fica imaginando ele olhando a Pedro e lhe fala: vá para onde as águas são mais fundas. Entenda, algo muito semelhante a isso pode estar acontecendo aqui, agora, através do Espírito Santo no coração de cada um aqui. O Senhor pode estar falando assim: olha, você está sentado na praia, mas eu quero te levar para águas mais profundas. O Espírito Santo de Deus lhe dizendo exatamente a mesma coisa, falando a Filipe, falando de uma forma bem clara: olha, Carlos, eu quero levar para vocês num lugar que seja água mais funda, vá para onde as águas são mais profundas. E aqui eu quero retirar do texto algumas lições. A primeira lição, notem em primeiro lugar que Jesus pediu a Pedro para entrar em seu barco e para afastá-lo da praia. Queridos, Deus, Ele é assim, Ele não força passagem. O Espírito Santo é assim, Ele é educado, Ele não entra sem autorização, Ele não arromba a porta, Ele bate no coração, sabe? Eis que estou à porta e bato. Então você tem que estar
sensível a ouvir o Espírito falar com você nessa noite. E no caso, todos que ali estavam ouviram Jesus e seus ensinamentos, mas a grande multidão ficou na praia. E Jesus falou de forma direta a Pedro: vá para onde as águas são mais fundas. Você poderia se perguntar, mas por que Jesus falou só com Pedro, vá para onde as águas são mais fundas? E como, no caso, eu poderia supor uma resposta lógica, uma resposta direta, Pedro era pescador. Ora, ele é quem era o dono do barco que estava ali. Então é natural que ele tenha se dirigido a Pedro. Mas no caso isso é verdade, sim. Mas quando eu estava meditando nessa palavra, o Senhor me levou a um texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 2, depois você procura na tua casa, que nos aponta que a fé não é de todos. Vejam, queridos, aqui um parênteses. Eu não estou apontando a afirmação de Paulo no sentido de trazer à baila uma pretensão de justificar nessa noite predestinação, mas simplesmente tenho uma constatação prática para fazer com vocês. Muitos ouvem o Espírito Santo de Deus falando: saia do seu lugar, vá para as águas mais profundas. E isso muitas vezes exige postura e existe fé. E como nem todos saem do lugar, nem todos vão a águas profundas, a prática, a lógica me leva a concluir que nem todos têm fé. Capite? É mais ou menos esse entendimento. Ou seja, muitos ficam na praia, muitos ficam na areia. Mas você poderia ainda me perguntar, mas por que Jesus falou para Pedro, vá para as águas mais profundas? Pedro era pescador, e no caso eu poderia também dar uma resposta lógica. É porque cardumes de peixe geralmente ficam no fundo, não ficam na beira da praia. Você encontra no máximo alguns peixinhos pequenos, alguns alevinos. Se você quer pescar, você tem que ir no fundo. Acontece que a questão não é essa, ela é mais profunda. Na realidade, nós temos que aprender que, você que veio aqui hoje, entenda, o extraordinário da graça não ocorre nas margens, mas nas águas profundas do nosso relacionamento de fé. É lá que acontece. Entenda, querido, Jesus sempre nos encontra onde nós estamos. Jesus que foi à praia, Ele vai até a margem, Ele se convida a entrar no nosso barquinho, Ele pede que nos afastemos um pouco mais, mas chega um momento quando somos desafiados pelo Espírito Santo a nos aventurarmos com Ele e sobre o comando dEle a águas profundas, pois Ele possui planos maiores para nós do que simplesmente encher 2 barcos de peixe. Se a gente pensar, pesca maravilhosa, o objetivo principal de Jesus era simplesmente abarrotar 2 barcos de peixe, não era esse o objetivo. Vejam, Jesus tinha mais para Pedro do que peixes. Ele iria convidá-lo a ser um dos seus discípulos. Diz o texto que ele ia fazer de Pedro pescador de homens. É isso que nós lemos. Jesus iria convidar Pedro a depender dele até para viver, pois daquele dia em diante não seriam mais os peixes que o sustentariam, mas o Senhor dos peixes, o Senhor de todo o universo. O Senhor o sustentaria. O Senhor estava rompendo uma barreira naquele momento. Meu amado, o Espírito Santo de Deus não fala com você hoje aqui simplesmente para que Jesus, falando com você, possa te oferecer um milagre, embora Ele possa fazer o milagre que você veio buscar.
Mas na realidade a gente tem que entender que Ele tem propósitos nessa noite. Ele tem propósitos para a sua vida nessa noite. Na realidade é como se Deus estivesse te falando hoje: filho, eu estou convidando a navegar comigo em águas profundas, a entrar na dinâmica daquilo que é o meu propósito, que é muito maior do que você possa imaginar. Pedro não sabia qual seria o desfecho. Este é o convite do nosso Senhor para cada um de nós. Nessa noite, domingo à noite, o Senhor está aqui fazendo esse convite. Você já ouviu esse tipo de convite, sentado na margem? Muitas vezes as pessoas falam: já ouvi. Ele já te convidou a entrar no seu barquinho e você já permitiu que Jesus entrasse no seu barco? São perguntas que a gente tem que fazer para nós mesmos. Ele já o convidou a se afastar um pouquinho com ele das margens, sabe? Hoje ele convida a navegar pelas águas profundas com ele, e a pergunta é: você está disposto? Porque pode simplesmente falar assim: não quero ir. E como ele é educado, ele pediu até para entrar para o barco, a mesma coisa ele vai fazer: convite. Ele não vai forçar a barra. Sabe, essa semana eu estava pensando, até cheguei a compartilhar um pouquinho com os homens no Café com Fé. O grande objetivo de um ministério firmado na palavra é o amadurecimento em Cristo e levar pessoas a esse amadurecimento. Já falei aqui, o cristianismo do Brasil é como, na realidade, a impressão que dá, e isso não é palavras minhas, já li isso várias vezes, é que é um imenso oceano, mas com uma profundidade de 5, 10 centímetros de profundidade, raso. Sabe, muitas vezes eu fico pensando que, a exemplo daquilo que fizeram recentemente, um lugar que é muito frequentado por acisenses, se você quiser fugir de acisense, não vá para Camboriú, porque você vai encontrar acisense. E vocês viram que recentemente eles alargaram a praia lá, ou seja, colocaram mais areia. E pessoas querem cada vez mais ficar na areia. E quanto muito, águas rasas. Eles se afastam de águas profundas. É mais ou menos a denúncia que Paulo expressou lá em Hebreus capítulo 5, verso 11 a 14. Quando apontou que os hebreus não progrediam, eram tardios em aprender, ele tinha que ensinar de novo e de novo. Eram como criança, eram imaturas. São crentes que insistem sempre nos mesmos erros, não vencem o básico, sabe? Por exemplo, perdoar é libertador. Você já ouviu isso? E você insiste em não perdoar. Quer dizer, a lição é básica. Se você não vencer essa lição básica, você vai repetindo. Sabe, eu às vezes penso que a imaturidade tem se tornado uma marca desses últimos tempos, pois temos visto cada vez mais homens, crianças, verdadeiros bebezões. Pense comigo, se Moisés tivesse entre nós hoje e tivesse que colocar em prática a orientação que ele recebeu lá atrás do seu sogro Jetro, aquilo que está lá em Êxodo 18, 21, que diz mais ou menos assim: procura dentre os homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, põe-nos sobre eles por chefe de 1000, de 100, de 50, chefes de 10. A pergunta é: você seria escolhido? Entre 10, 50, 100, 1000? Sabe? Pense, se Jetro utilizou a expressão procure homens, e a expressão está dizendo assim, homens de verdade, isso nos faz supor que existe o quê? Homens fakes, né? Ou seja, quem são esses homens fakes? Aqueles que na aparência são homens,
mas na verdade, muitas vezes são meninos. Aquilo que Paulo cita em 1 Coríntios capítulo 13, verso 11, sabe? Falam como meninos, sentem como menino, pensam como menino, muitas vezes agem como menino. Mas vamos continuar na meditação da palavra aqui. No caso, a palavra nos revela que Pedro obedeceu a Jesus e foi para as águas mais profundas sob a seguinte ordem: lançai as vossas redes para pescar. Mas no caso é importante observarmos aquilo que está no verso 5, olha lá. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Essa é a tradução que da NVI, está desse jeito, sabe? E aqui eu quero tirar uma segunda lição. A segunda lição nos ensina que o extraordinário ocorre quando superamos o que muitas vezes nos impede de obedecer. Jesus disse a Pedro: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos, lance as redes para a pesca. Entendam, quando Pedro ouviu, ele precisou vencer alguns obstáculos interiores, que pode estar dentro do teu coração hoje. Ou seja, os mesmos tipos de obstáculos que podem ser levantados no nosso coração. O primeiro obstáculo são as coisas, as experiências nossas passadas. Pedro podia dizer assim, ó, hoje não é dia de peixe. Pensamos a noite inteira. Ou seja, o que o senhor está me falando é um absurdo. Já gastamos a noite inteira tentando pescar justamente nas águas profundas. Sabe, estamos lavando a rede. Mas o que Pedro precisava entender é que havia uma grande diferença entre as experiências passadas e o momento singular pelo que eles estavam vivendo. Eu quero entender que nessa noite, esse culto, ele pode ser um momento singular na tua vida. Não é mais um culto. Pode ser diferente, sabe? A diferença era o quê? O convite de Jesus. A diferença era a presença de Jesus no barquinho. A diferença era que Jesus estava no comando do barco. A diferença era o propósito de Jesus naquele dia, naquela manhã, sabe? Se não formos capazes de perceber essa diferença, nós muitas vezes perderemos a oportunidade das nossas vidas. Você já pensou o que seria de Pedro se ele não obedecesse Jesus? Você já pensou nisso? Certamente ele nunca seria o Pedro que conhecemos na história bíblica. Vejam, eu não estou aqui desprezando que Pedro foi atingido por um mover maravilhoso do Espírito Santo agindo através de Jesus, mas eu também não posso desprezar uma coisa chamada responsabilidade humana. Foi Pedro que decidiu obedecer, não foi forçado. Jesus simplesmente pediu para ele, inclusive para entrar no barco. Meu querido, se este é o tempo de Deus para você, não perca essa oportunidade. Toque o seu barco para águas profundas. Saia do rasinho. Saia da praia. Sabe? O segundo obstáculo, muitas vezes, é a nossa disposição interior. O segundo obstáculo que Pedro revela era a disposição interior. Ah, Jesus, eu estou cansado. Tentei pescar a noite inteira. Sabe, volta amanhã que eu vou com o senhor. A gente muitas vezes deixa, não, domingo que vem. Domingo que vem eu aceito esse Jesus aí, que esse pregador insiste todo domingo. Não, a semana que vem, quando eu me aposentar. Quando meus filhos entrarem na faculdade. Quando saírem da faculdade. Quando os meus netos crescerem, sabe? Até parece que algumas vezes imaginamos que quem precisa de nós é o Senhor
e não que é nós que precisamos dele desesperadamente. Dá a impressão que quando ele está nos chamando é porque ele está precisando da gente. Quando o sentido deveria ser totalmente diferente. É eu que preciso desse chamado. É um privilégio que eu estou recebendo. Pensamos, sabe? Jesus, vai ser um retrabalho lavar toda essa rede. E mesmo que pesquemos alguma coisa, vou ter que lavar outra vez. Por quê? Porque não entendi o propósito. Pensava que era só para navegar. Só para ir para o fundo. Muitas vezes é assim que a gente pensa. Temos que considerar ainda um terceiro obstáculo, que é a solidão das nossas decisões. Porque as nossas decisões, elas são individuais. É interessante perceber que a decisão de ir às águas profundas não foi uma decisão compartilhada ou de consenso de um grupo societário. Não existiu nenhuma reunião de conselho dos grupos de pescadores, dono do barco, para ver se ia ou não ia, sabe, obedecer Jesus. Não houve isso. Pedro teve que decidir, tanto que o outro barquinho continuou em terra com muitos dos seus sócios. Talvez até os sócios que estavam com ele nesse barco não concordavam com o ímpeto dele de obedecer Jesus. Mas parte da conversa nos revela que o evangelista não foi ouvido por sócios, sabe? Assim é a nossa vida, e eu queria que você entendesse. As nossas decisões espirituais se baseiam no que o Espírito Santo fala ao nosso coração. É o que ele está falando com você hoje, sabe? O que o Senhor está falando, o Espírito Santo está falando com você hoje, Vanderlei. Não é o que está falando com nós. Ele é individual, ele fala com você, Nivaldo. Nessa noite, de uma forma especial. Verinha, é com você de uma forma especial. Sabe? Então a gente tem que entender que toda decisão, sabe? Mesmo que os outros possam perceber parte dessa intervenção divina, a maior parte, a mais significativa, só nós mesmos vivemos. Por isso, toda decisão espiritual sempre será pessoal, solitária e exclusiva. Eu decidi. O Senhor falou ao meu coração. O Espírito Santo agiu em mim. Pode ser no grupo? Pode. Mas a decisão é minha. Sabe? Ela é pessoal. Ela é solitária. Ela é exclusiva. E foi justamente isso que Pedro demonstrou responder. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Ou seja, essa decisão foi uma decisão de Pedro. Querido, hoje o Senhor convida você nessa noite a vencer algum desses obstáculos, eu não sei, que impede de muitas vezes obedecer esse chamado da graça, sabe? O Senhor simplesmente diz, navegue na direção das águas profundas e lance as redes. Claro, objetivo. Agora vamos continuar. No caso, a palavra nos revela que, lançado as redes, apanharam grande quantidade de peixes que rompiam as redes. Tanto que tiveram que fazer sinais para que os outros companheiros de outro barco fossem ajudá-los. Sendo certo que ambos os barcos ficaram cheios, tão cheios que quase foram a pique. O texto que nós lemos fala assim, estavam quase afundando. E aqui nós temos uma terceira lição. A terceira lição nos ensina que, apesar da decisão ser pessoal, as bênçãos delas advindas são tão ricas que outros ao nosso redor são abençoados por essa graça derramada. Quantas e quantas pessoas convertidas abençoam a sua casa toda?
Quantas e quantas pessoas que são transformadas, a decisão dela foi individual, solitária, exclusiva, mas as pessoas que estão à volta dela são abençoadas. Esse texto nos mostra de uma forma bem clara isso, 2 barcos cheios. Até os sócios que estavam à margem se aventuraram a águas profundas por causa do tamanho da bênção que foi despendida naquele momento. Assim é a nossa caminhada com Deus. A bênção vem em nós, espirra sobre todos que estão ao nosso redor e se transforma em testemunho para que muitos se aventurem na jornada de fé. O Senhor Jesus pode ser visto através das bênçãos que vêm em nossa vida. A gente muitas vezes é inspirado pelos testemunhos de outros. E nós somos abençoados por aquilo que alcança outras pessoas. Todos os companheiros de Pedro se tornaram discípulos e apóstolos do Senhor Jesus. Tudo porque Pedro foi a águas profundas com Jesus. Tudo porque a bênção alcançou a ponto deles mesmos tomarem suas decisões pessoais de fé. Assim, o que era só de Pedro pode ser vivenciado pelos outros companheiros. A lição que eu tiro de uma forma bem clara é que as bênçãos que estão espirrando têm como propósito levá-lo a águas profundas. Sabe? Gente, quantas e quantas mulheres são abençoadas pela conversão do marido, mesmo elas não tendo sido convertidas. E o inverso é verdadeiro. Quantos e quantos homens são abençoados pela conversão de mulheres, mesmo eles não tendo sido convertidos. Aqui nós temos, de uma forma bem clara, um texto que nos revela que muitos foram alcançados por causa de uma obediência de Pedro. Deixa eu entrar no teu barco, afasta um pouquinho, vão comigo para a água profunda, joguem as redes para o lado que eu vou mandar, de uma forma bem clara. Por isso, meu querido, não fique na margem quando receber do Senhor derramando a graça. Corra, sabe, não se demorem, agarre a bênção. É como se falasse assim, olha, num jargão popular: gente, o cavalo está passando arriado, vocês vão perder, é a oportunidade. Mas vamos continuar. No caso, a palavra nos revela aqui, verso 8, olha só. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. E aqui nós temos uma quarta lição. A quarta lição nos ensina que as águas profundas nos levam a entender quem é o Senhor de toda bênção, quem é Jesus, bem como qual é a nossa real situação miserável e pecador. Sabe? Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-se de mim, Senhor, porque sou o homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Mas Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amados, essa parte final do texto, ele é impressionante. Os peixes que pareciam ser o centro da história, tanto que o subtítulo na tua Bíblia possivelmente seja a pesca maravilhosa, são abandonados junto com os barquinhos na praia. Você imagina isso? Ou seja, perceba que Jesus começa dizendo para Pedro: não tenha medo. Quantos perdem a oportunidade justamente porque ficam aprisionados pelo medo? Inclusive, nós aprendemos que o raso é mais seguro. Quem já não ouviu aquela expressão assim, olha, água no umbigo, sinal de perigo?
a gente acha que, olha, não vamos não, vamos ficar no rasinho. Mas o que vai no coração de Pedro é algo maior que a pesca. Quem é esse Jesus? Ele é um Messias. E quem eu sou? Um pecador. Ou seja, quem é esse Jesus que está aqui agora, nessa noite, e que vocês não vieram aqui pura e simplesmente, eu não acredito nisso, pura e simplesmente por causa do louvor bacana, pura e simplesmente para me ver? Não, vocês vieram aqui por causa de Jesus. Quem é esse Jesus? Ele é o Senhor. Ele é o Senhor da glória. Ele é o mesmo Senhor que mandou nesses peixes, dono de todo o universo. Fico imaginando esse Deus que está querendo um relacionamento particular, e quando eu me encanto vendo aquilo que está em Isaías 40, e fico imaginando um Deus que dá nome a cada uma das estrelas dos universos possíveis, chama cada uma pelo nome, e nenhuma se atreve a faltar, e mesmo assim vem aqui, olha para você e fala: Clóvis, eu te conheço, e eu estou te chamando, deixa eu entrar no teu barco. Saia do rasinho, vamos para águas profundas. Sabe? Quem eu sou? Eu sou um pecador. Como ele pode desejar ficar ao meu lado? Eu não sou digno nem dos peixes, quanto mais da presença do Salvador do mundo junto de mim. E aí outra vez Jesus desafia não mais as águas profundas do mar da Galileia, mas as águas profundas que significam a comunhão com o Salvador. Sabe, existe uma água profunda da comunhão com o Senhor que Ele quer com a gente. Nesse momento é como se Jesus estivesse dizendo a Pedro: não tenha medo do que pretendo fazer em você e por você. Não tenha medo dos meus planos. Não tenha medo do seu futuro. Não tenha medo, pois eu estou chamando para um outro tipo de pescaria. Deixe tudo e siga-me. No caso, você pode imaginar quantas tentações vieram naquele momento na mente de Pedro, muito semelhante com aquelas que nos cercam nessa noite, diante de um auditório, de uma igreja cheia. Fico imaginando as mesmas tentações que estavam soprando no ouvido de Pedro. Pedro, o peixe vai estragar. Pedro, e a grana desse peixe todo? Pedro, e a família? Talvez do mesmo jeito hoje o Espírito Santo esteja lhe fazendo um convite, e até posso imaginar as tentações que Satanás está soprando no seu ouvido. Eu posso tentar imaginar: espera aí, você está ouvindo esse Espírito Santo, mas espera aí, você vai mudar a sua agenda. Mas se você mudar a agenda, e se a grana minguar? Você vai lidar só com a verdade, mas e se as vendas caírem? Você vai pagar todos os impostos e agir de acordo com a lei, mas o padrão de vida teu vai mudar, vai cair. É isso que passa nos nossos ouvidos, é o sopro do inferno. Por quê? Porque o Senhor Jesus faz um convite, e esse convite é radical. Entenda, meus queridos, todos os sussurros do inferno não tinham mais significado para Pedro nesse momento, diante da honra de poder seguir Jesus, servir Jesus, ouvir Jesus, ser sustentado por Jesus, ser totalmente de Jesus. O que a gente tem que entender é que o convite é um convite para uma inteireza. O Senhor não veio aqui pedir para você uma fatia de você. Ele veio aqui e fez um convite para você como um todo. Aspano, o Senhor te chama como um todo. Não é um dia da semana, não é meia hora no domingo. Não é. Ele está te fazendo um convite como um todo.
O Senhor vem aqui e te conhece como um todo. E eu vou caminhando por conclusão. Amados, entendam. A maior lição não era a bênção de um cardume de peixe, mas de conhecer o Senhor e ser convidado por Ele para segui-lo. Sabe? Muitos ficam presos na praia. Sabe? Muitos ficam só com o pé na água. Querem só ouvir Jesus. Quanto muitos experimentam uma bênção aqui, uma bênção ali, esperam um grande milagre só para se apropriarem do peixe, que pode até lhe render o quê? Alguns anos de fartura, uma certa segurança econômica. O Senhor pode. O Senhor é dono do ouro, da prata, Ele pode te dar tudo. Mas tudo isso não dura para sempre. E a proposta do Senhor tem uma visão eterna. Aquilo que o homem perdeu e fica buscando. Uma eternidade do lado do Senhor. A proposta feita por Jesus a Pedro foi radical. Deixe tudo e me siga. Radical, né? Deixa tudo e me siga. A proposta apresentada a você nessa noite é igualzinha. Também radical. Deixe tudo e me siga. Deixe de ser menino, não confie no seu próprio taco, dependa de mim, eu lhe ofereço a eternidade junto ao Pai, é o mesmo convite. Quando descobrimos isso, podemos deixar tudo, pois Jesus vale muito mais. A equipe de louvor vai subir aqui, sabe? O diabo vai continuar soprando no seu ouvido. Não vá. Fica com os peixes. Você vai largar o seu barco. Vai tentar pôr em dúvida o futuro que Jesus lhe oferece. Sabe? Tente encantar você com coisas desse mundo. É isso que acontece. O encanto com o mundo faz com que as pessoas fiquem nesse mar imenso, mas rasinho, só tornozelo. Não querem águas profundas. Amado, amada, cabe a você decidir. Ficar na praia, quanto muito com água até o tornozelo, ou ouvir o convite de Jesus e fazer como Pedro, uma entrega total e radical. As pessoas pensam assim, aquele convite foi exclusivo para Pedro. Querido, o Espírito Santo está falando com você nessa noite. O Espírito Santo está falando com você nessa noite. Senhor meu Deus, Pai amado, é incrível que o Senhor, dia após dia, Senhor, o Senhor nos busca na praia. Dia após dia, Senhor meu Pai, o Senhor se apresenta diante de nós. Dia após dia, Senhor, o Senhor se anuncia, o Senhor proclama. Dia após dia, Senhor meu Pai, é incrível a sua insistência, Pai querido, Pai amado, para com nossa vida. Para com nossa vida. Quantas e quantas vezes, Senhor meu Pai, ficamos, Senhor meu Pai, de uma forma medíocre, só na praia, só em águas rasas, Pai. Pai, rejeitamos nos aprofundar, temos medo do desconhecido, Senhor. Damos ouvido para o inferno, Pai querido, Pai amado. Porque te aceitar significa renúncia, Pai. Pedro renunciou à sua empresa de pescaria, Pai. Pai querido, Pai amado, quando o Senhor nos convida, esse convite radical, Senhor meu Pai, é que o Senhor quer a gente por inteiro. Pai, Ele quer
o Senhor quer que a gente coloque a nossa agenda diante do Senhor, e o Senhor marque a nossa agenda. Pai, chega de orações medíocres de 1 minuto por dia, sabe? Chega, Pai querido, Pai amado, de coisas que nos levam a uma profundidade maior, Pai. Por isso, Senhor, até para isso, nós clamamos que o Teu Espírito, Senhor, porque eu tenho certeza, Pai. Senhor, houve uma decisão de Pedro, sim. Mas tudo isso foi movido pelo Teu Santo Espírito. Então que o Teu Santo Espírito, Senhor meu Pai, tenha liberdade e cele cada um aqui, Senhor meu Pai, que atendeu esse chamado, Senhor, e como simbolicamente estão aqui, Senhor meu Pai, como se fosse uma praia, mas hoje, Senhor, caminhando as águas profundas, pedindo ao Senhor: Senhor, eu quero entrar nesse barco, eu quero Te obedecer, porque eu sei quem é o Senhor, e eu sei que eu sou pecador, que eu preciso desesperadamente do Senhor. Não é o Senhor que precisa de mim, eu preciso do Senhor. Por isso, Pai, recebe, Senhor meu Pai, cada um nessa noite. Recebe a nossa oração, Pai. Pai querido, Pai amado, se algum aqui hoje, Senhor meu Pai, é a primeira vez que vem diante de Ti, como aceitando o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, Pai, escreve uma nova história. Marca o nome deles no livro da vida, Senhor meu Pai, da transformação, Senhor. Transformação, Pai querido, Pai amado, de caráter, de postura, tal qual Tu fizeste com Pedro. Faz conosco, Senhor. Faz conosco, Pai. Nós oramos, Senhor meu Pai, mais do que agradecido, Senhor. A nossa postura hoje, Senhor meu Pai, à mesa de Pedro, nós não somos dignos, Senhor. E muitas vezes nos bate um medo, mas o Senhor lança fora, pelo Teu amor, todo o nosso medo, Senhor meu Pai. Então nos recebe. Faz isso, Senhor, não porque haja merecimento, mas porque o Senhor é gracioso, misericordioso, e porque nós oramos nessa noite, em nome de Jesus. Amém?